Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. Nós temos a responsabilidade de preservarmos o bem material e imaterial da cultura afro e indígena, da literatura, da filosofia, da história, da arte. Até porque acreditamos que todas as vezes que preservamos as diferenças culturais de um povo, nos tornamos seres humanos bem melhores do que somos. É com muito axé, estão mandando aqui o nosso alô para os parceiros de Rondonópolis da Web TV Mato Grosso News. Muito axé e muita luz. Hoje, no Dialogando com a Cultura, estamos recebendo Vinícius Brasilino. É um jovem negro de 29 anos, poeta, artista visual, roteirista, ator desde os 10 anos de idade e tem o teatro como uma forma de expressar a sua ancestralidade. Conselheiro estadual de políticas sobre drogas, servidor técnico da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Santo Antônio do Lebegé, já participou do grupo de teatro almeidense, do grupo de teatro Los Ecléticos, Circuito Universitário de Cultura e Arte da UNE e atualmente atua de maneira livre, constrói oportunidades artísticas em palestras, eventos e que participa de Mato Grosso e pelo Brasil. Sua arte é pública, é militante, é negra, é ancestral. Gostaria que você falasse um pouco, Vinícius, do seu chão preto, da sua infância, da sua família, né? Porque às vezes as pessoas veem o currículo do Vinícius, acha que já nasceu pronto, acha que ele nasceu dele mesmo. Não, há toda uma construção, há toda uma lida de dia a dia, é uma construção diária, são batalhas, são lutas que nós, enquanto povo preto, enfrentamos no dia a dia, né? E que a cada tombo, o levante, a gente levanta mais forte, né, para prosseguir a nossa caminhada em busca de algo que nos é sagrado, né, que é toda essa ocupação de espaço, dignidade. Então, estamos aqui com essa pessoa especial, né, esse homem do axé, que tem essa grande responsabilidade e coragem para levar e segurar essa lança numa das mãos e a espada na outra. Vinícius, por favor. Olá, Cristóvão, olá a todos os internautas aqui da TV Web Kizomba. Para mim é uma honra participar desse espaço que é sagrado aqui no fazer da cultura preta, da cultura ancestral aqui de Cuiabá. Agradeço pelo convite, né? Eu sou Vinícius Brasilino, natural de Conceição do Almeida, Bahia, né? Quem eu mando a saudação a todo o povo almeidense. E nasci na Rua da Gameleira, nasci em casa e lá é onde a gente pôde começar essa construção de uma vida de muita luta, né? A luta pela sobrevivência, mas também a luta pela tão sonhada liberdade, como a gente vinha conversando aqui antes. Lá em Conceição do Almeida eu tive a oportunidade de dar os primeiros passos, né, tanto na militância, no movimento estudantil, como também os primeiros passos artísticos, né? Eu comecei a atuar aos 10 anos de idade, hoje com quase 30, né? Estou com quase 20 anos de atuação. Então, para mim, essa experiência de uma formação sólida, tanto na educação quanto na cultura, né, que eu recebi em minha cidade, é que dá as bases para que hoje eu possa talvez ser ou representar aquilo que eu represento no âmbito da nossa luta, né? Então eu estou muito feliz com o convite e acredito que essa vai ser uma oportunidade da gente falar bastante sobre os desafios, né, do que é ser um jovem negro numa sociedade que mata a juventude negra a cada 23 minutos, né, um jovem negro morre. Então, com muita alegria, com muita satisfação e também com os olhos pensando na resistência, né, que é a nossa demanda atual, que estamos aqui para fazer esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Dialogando com a Cultura, estamos aqui com esse parceiro especial, Vinícius. Nos fale um pouco, na sua opinião,
Se nós tivéssemos uma educação de excelência, respeitando a diversidade cultural e social do país, em sua opinião, o que seria diferente, né, da pré-escola à universidade, uma educação de excelência? O Brasil hoje, Cristóvão, tem uma população de mais de 50% negra, né, que se reconhecem enquanto pessoas negras. E essa mesma população, que é maioria, ainda é minoria em direitos. E isso reflete também no processo educacional. O Brasil de histórico escravagista, que tirou a população negra desse acesso à educação como forma de garantir um processo de subalternização dessas pessoas pelo domínio do conhecimento, né, faz com que hoje a educação brasileira ainda precise superar alguns desafios para garantir a essa população, que é também a maioria da população pobre, um processo de melhor desenvolvimento social, mas também para que a gente possa reduzir a desigualdade no nosso país. E a educação, sem dúvida, né, ela é esse caminho para que a gente possa dar às pessoas a possibilidade de mudança de vida. E mesmo com os avanços que a gente pode considerar que existam na educação, nós ainda temos um grande desafio, né, que fazer com que a educação, além de expressar essa qualidade necessária para a formação de todos os cidadãos brasileiros, a educação seja esse caminho também de inclusão, em especial, né, das populações que construíram o que a gente pode chamar da nação brasileira. Então, por esse processo, eu acredito que fortalecer a diversidade dentro do processo educacional dar à nossa população, em especial às nossas crianças, adolescentes e aos nossos jovens, a possibilidade de se reconhecerem enquanto sujeitos. Quem são esses sujeitos, onde que eles estão, como que eles vivem. Então, se a educação não trouxer esse processo de reconhecimento da sua identidade, com certeza nós estaremos formando pessoas que não vão ser críticas o suficiente para se reconhecerem como sujeitos de direito. Então, como dizia Darcy Ribeiro, a crise que nós temos hoje na educação, ela não é uma crise, é um projeto. Por isso que nós precisamos nos organizar enquanto movimento social, enquanto militantes da educação, para que a educação ela tenha a qualidade necessária para que a gente forme e coloque na sociedade, né, de um país que foi escravagista, mão de obra qualificada, né, que possa ter um processo de valorização desses sujeitos a partir mesmo do trabalho, mas também que deem a esses cidadãos o seu direito de reconhecimento da sua cidadania. E a cultura, né, no nosso país, ela é fundamental nesse processo. Infelizmente, a Lei 10.639, ela muitas vezes é como uma peça de ficção, né? O Estado brasileiro, e aqui falando do nosso estado de Mato Grosso, ainda não se preparou, né, enquanto gestor de políticas públicas, para implementar tanto a Lei 10.639, que inclui a cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, quanto a Lei 11.645, que trata das questões indígenas. E aí, esse desafio, né, porque nós não devemos falar tanto da cultura negra só no 20 de novembro, ou pior, só no 13 de maio, né? Ou da cultura indígena só no 19 de abril. Sim. Essas vivências que construíram o que é a nação brasileira, né? E essas expressões culturais, principalmente, elas precisam fazer parte do processo de formação. E aí, o outro desafio é superar o apagamento da nossa história. Porque hoje nós conhecemos muitos heróis e heroínas que são brancos. Por exemplo, a história conta que a principal heroína do processo de libertação dos escravos foi a princesa Isabel. Sim. Porém, nós temos homens e mulheres, né, descendentes africanos ou propriamente africanos que foram traficados aqui para o Brasil, né, para serem escravizados, que lutaram e resistiram a todo momento, por exemplo, do Dragão do Mar, né?
que foi o grande articulador do processo de libertação dos escravos lá no Ceará, antes mesmo da princesa Isabel formalmente assinar a Lei Áurea. Então, se a gente não conhece a história dos nossos heróis, desses que lutaram, que construíram, nós estamos fadados a criar uma nação que não reconhecem aqueles que de fato lutaram para a gente se sustentar enquanto um povo. Então a educação ela é fundamental, e esse processo de implementação de uma política pública que seja efetiva e transparente, né, cristalina, sobre essa promoção da igualdade racial e valorização da cultura negra no nosso país, ela é fundamental. E aí nós temos também um outro desafio, que é a formação de professores. O currículo da universidade, né, ele ainda precisa, né, principalmente das licenciaturas, né, que atua com a formação de professores, ele ainda precisa se adequar para compreender de fato os saberes e os conhecimentos que vêm desse processo da cultura popular, da cultura tradicional, como um conhecimento que pode ser abordado dentro da ciência tradicional, epistemológica, e assim contribuir com a formação desses profissionais que vão atuar com as nossas crianças e adolescentes. Então, sim, nós precisamos de uma educação que dê aos nossos estudantes a proficiência, a necessidade de saber ler e escrever, saber as quatro operações, ter habilidades e competências para a sua formação enquanto cidadão, enquanto sujeito, enquanto profissional. Porém, né, para a gente construir a identidade de uma nação, a gente precisa olhar quem foi o povo que construiu essa nação. Quem foi o povo e quem é o povo que sustenta, aqui em Mato Grosso, por exemplo, a alcunha do estado do agronegócio e que não tem uma cabeça de gado. Né? Então, quem que é esse povo que sustenta essa sociedade? Então, para nós, né, da luta do movimento educacional, do movimento negro, não há sociedade e civilização desenvolvida se a educação ela não for colocada como uma prioridade para a garantia do primeiro passo à liberdade da população brasileira, em especial da população negra e indígena. Então, são longos desafios, e esse processo ele precisa ser contínuo. Ele não pode ser apenas nos eventos, né? Ser uma política de eventos. Não. Nós precisamos de política pública, com financiamento, que dê condições de levar os agentes culturais, os fazedores culturais, para dentro das escolas, né, para que as crianças e adolescentes também possam desenvolver esse processo artístico, né, a necessidade de uma educação de tempo integral que de manhã ensina o ABC e que à tarde ensina a tocar um atabaque, a tocar um berimbau, a jogar uma capoeira, a dançar o cururu e o siriri, a tocar o cururu e dançar o siriri, né? Então, para nós, a cultura e a educação elas devem caminhar junto. Exato. Como uma necessidade sine qua non, né, para a gente garantir realmente o processo de liberdade dos nossos povos, liberdade das correntes que nos prendem fisicamente, mas também das correntes que nos prendem mentalmente. Né? Quais são as correntes que nos prendem mentalmente? E aí, com certeza, vou dar um exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação tivesse um programa, né, ou uma política pública que articula, né, os artistas com a educação, articula a arte e a educação para valorizar e implementar dentro da escola este conteúdo, né, que é necessário para a formação da identidade do nosso povo, com certeza a educação seria e será outra, né? Mas ainda estamos a passos muito curtos, né? Devagarzinho, caminhando como um ibi de Oxalá, né? Com a paciência que precisa, para a gente poder ter uma educação que seja de fato libertadora. Então, a gente segue em luta, né, para que
a cada dia que passa a gente vai dando, né, conquistando um avanço, e quem sabe um dia a gente tem uma educação com financiamento necessário, com a infraestrutura necessária, mas principalmente, né, com as bases para a formação da identidade do nosso povo, com a cara do nosso povo. Vinícius, na sua opinião, nós gostaríamos que você falasse um pouco de que forma que o racismo estrutural e institucional coloca o pé e asfixia a população negra no país, né? Que a gente ouve muito falar, mas às vezes aquele professor, aquela professora que está lá do outro lado, aquele amigo, aquela amiga, não tem um livro do Silvio Almeida, ele não participa de palestra, está ali, mas isso é real e existe. Nós gostaríamos que você falasse um pouco desse pé no pescoço, dessa asfixia do racismo estrutural e institucional em nosso país. Pois bem, Cristóvão, o Brasil foi construído, né, sobre as amarras da escravidão. Foram mais de 380 anos em que a nossa população preta, que veio traficada de África aqui para o Brasil, para ser mão de obra escravizada. E essas marcas da escravidão ainda hoje constituem a nação brasileira. Infelizmente, né, a nossa população negra, ela sofre cotidianamente por esse racismo que estrutura essa sociedade brasileira. E não à toa, mesmo sendo a maior população em quantidade, né, a população preta, por essas amarras do racismo, ainda é a minoria em direito, e faz com que a gente sofra cotidianamente com os desdobramentos desse racismo. Em especial, né, para a juventude negra. Hoje, no Brasil, a cada 1 minuto, né, a cada 23 minutos... vou voltar. Pode voltar. Pode seguir em frente que depois eu corto. Tá? Hoje no Brasil, né, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Se nós formos observar os dados do Atlas da Violência, 77% das mortes, né, de jovens de 15 a 29 anos são de jovens negros. E esses números nos mostram que a juventude preta no nosso país, ela não tem o direito à vida, né? E o racismo, a sua principal marca é o impedimento, é a negação, é o dizer que você não pode. Eu não posso ser considerado um juiz, eu não posso ser considerado um médico, né? Quando eu estou correndo na rua, eu não posso ser considerado um atleta, como eu não posso ser considerado humano. E por isso que, em especial, né, o Estado e as forças de segurança do Estado acredita, por uma concepção estruturada nesse racismo, que sequer humanos nós somos. Né? O caso, por exemplo, que nós tivemos semana passada, né, do congolês e também, né, do jovem que estava vendendo bala, né, para fazer o aniversário de sua filha, e simplesmente por discordar de uma pessoa, ele ser alvejado, né, por um agente do Estado, por um policial, é algo que nos mostra que sequer cidadão nós podemos ser considerados. Então, o racismo, além das balas e as suas sutilidades, porque também ele se expressa nas sutilidades, e isso é mais perverso ainda do que as balas que atravessam os corpos negros, né, faz com que essa população ela esteja ainda num local de resistência, né, de reexistência. E para nós lutar, né, para que a gente possa inverter esses dados em que a população negra é maioria, mas de maneira muito negativa, né? Como, por exemplo, 60% dos pessoas que estão em cárceres são negras. A maioria dos desempregados no nosso país são pessoas negras. A maioria das vítimas da violência e da vítima do Estado são pessoas negras. A maioria das pessoas que morreram sem ar de Covid-19 foram as pessoas negras. Então, assim, esses dados a gente precisa mudar. A gente precisa da maioria do Congresso Nacional negro,
né, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, a maioria dos tribunais de justiça e dos superiores, das cortes, né, da justiça de pessoas negras. A gente precisa da maioria dos médicos que estão no Sistema Único de Saúde de pessoas negras, porque precisa refletir também a configuração da nossa população na ocupação desses cargos. E, infelizmente, né, se não pelas políticas de ação afirmativa, nós estaríamos com uma situação muito pior. Por exemplo, hoje nós temos apenas 3% dos professores das universidades brasileiras que são homens ou mulheres negras. Então, mesmo tendo uma população que tem um conhecimento, né, não só sobre as questões dos saberes populares, mas um conhecimento científico mesmo grande, nós ainda precisamos abrir espaços para mais pessoas negras poderem avançar na vida. E se nós não rompermos com essa estrutura, né, que sustenta a nação brasileira, que é o racismo, hoje as decisões sobre os corpos negros são tomadas por homens brancos e velhos, héteros, a maioria deles. Então, se a gente não rompe com essa estrutura dominante, com certeza a gente não vai alcançar a tão sonhada liberdade. A gente não vai derrubar e romper e combater o racismo de maneira efetiva, né? O Estado ainda precisa dar passos largos e, óbvio, como a gente tinha falado no bloco anterior, se não pela educação, né, a cultura é um eixo que vai transversalizar, né, a formação de uma sociedade antirracista. Né, como diz Angela Davis, né, a gente precisa de uma sociedade que não seja, não só não ser racista, a gente precisa ser antirracista e combater o racismo na sua raiz. Né? A gente não pode permitir que o racismo se perpetue como um elemento de reforçar a exclusão, né, que domina a população brasileira. Né, como tinha falado, nós ainda somos a maioria que morremos. Né? Então, se não pelas nossas vidas, nós temos que lutar para que a nossa história seja respeitada. Então, a partir desse caminho é que eu acredito que a gente pode construir uma sociedade, né, em que o racismo, além de ser combatido, seja extirpado. Né, em que a gente possa viver na paz que a gente tanto fala, né, na paz de Oxalá, né? Então, enquanto a polícia parar e os táxis não para a gente, enquanto o elevador de serviço seja o único elevador que a gente pode transitar, enquanto os IMLs ainda sejam ocupados majoritariamente pelos corpos negros, né, nós não temos uma sociedade que garante para a gente o direito mínimo, que é o direito à vida. Então, seguimos em resistência porque o racismo, né, institucionalizado e o racismo que estrutura a sociedade brasileira, ele ainda se não o principal desafio, né, para que a gente tenha uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. É justamente a coalizão de um poder sem moral e de uma moral sem poder que constitui uma das maiores crises dos nossos tempos. Isso foi Martin Luther King Jr. nos anos 60 e está muito atualizado. Vinícius, fale para nós um pouco como é que está a situação das reparações, das ações afirmativas, das cotas, né? Porque do início a gente ouvia muitas coisas atravessadas no sentido de uma desqualificação do conhecimento, né, por essas ações. E o dia a dia nos mostrou totalmente diferente. As universidades que abraçaram essa causa se mostraram corajosas e grandes, né? Porque todos aqueles que abraçaram não caiu a qualidade, sim, permaneceu e até subiu em todas as áreas do conhecimento que nós não tínhamos acesso. Não é por inteligência, não é por capacidade, mas o preço era muito alto para fazer engenharia, medicina, direito, para fazer arquitetura. Então, assim, a ciência, né? Então, na sua opinião, como é que estamos em relação às
reparações, o que avançamos e o que precisamos avançar. As políticas de ação afirmativa, na educação especialmente, né, as cotas sociais e raciais, elas são uma mudança de chave na garantia do acesso à educação, em especial à educação superior, né? E agora, esse ano, né, está completando 10 anos, né, das cotas instituídas legalmente no Brasil. Aqui em Mato Grosso, a Universidade Federal de Mato Grosso, um ano antes, então completamos ano passado 10 anos de implementação das políticas de cota, das políticas de ação afirmativa. O principal desafio das políticas de ação afirmativa era mudar um perfil, né, que ocupava as cadeiras das universidades. As universidades, além de formar uma parte da elite brasileira, né, da elite intelectual e da elite econômica brasileira, ela também, né, é esse espaço de produção de conhecimento. E a população negra, por um projeto, né, esse projeto que a gente estava falando ontem, estruturado no racismo, mantinha a população negra fora dos bancos da universidade. Então, graças à luta, né, de homens e mulheres negras, lutadores e lutadoras do movimento social organizado, né, o Brasil construiu e consolidou as políticas de ação afirmativa. E nesses 10 anos, a gente tem observado que sim, a universidade mudou o seu perfil social. A UFMT, por exemplo, tem 69% de seus estudantes, 69% de seus estudantes jovens, né, de baixa renda. Desses jovens de baixa renda, a maioria delas são mulheres e a maioria delas são pessoas negras. A gente mudou a cara da universidade, né, com as políticas de ação afirmativa. Aqui na UFMT, por exemplo, com o programa de inclusão indígena e com o programa de inclusão quilombola. Porém, esse Brasil estruturado no racismo ainda acredita que nós temos oportunidades iguais. E não temos essas oportunidades iguais. Porque é muito diferente, Cristóvão, uma criança que vem de uma família abastada, que os seus primeiros acessos à educação formal, ele já ali inicia tendo a formação bilíngue, né, com um acesso, né, a um conhecimento e uma cultura, né, diferenciada, de uma criança que está num contexto periférico, que não tem uma moradia digna, que não tem alimentação, que não tem acesso aos bens culturais, né, e desenvolvimento cognitivo e motor, a exemplo do acesso ao esporte, né? E se não pelas políticas de ação afirmativa, quando que esses jovens acessariam a universidade? Porque, de fato, há uma diferença. O conhecimento, apesar de nós termos, sim, uma educação pública, e principalmente por conta dos profissionais que atuam nessa educação, né, que dão de si para poder ter uma educação de qualidade, que está um passo atrás das instituições privadas. Porém, né, antes, a maioria das pessoas que estavam nos bancos da universidade eram as pessoas das universidades privadas, que eram oriundos das universidades privadas, que têm condição financeira de pagar um cursinho. Então, hoje, as cotas demonstram que a gente precisa, sim, dessa oportunidade de acesso. Porque lá dentro, Cristóvão, nós somos todos na mesma lida. E os estudantes cotistas demonstraram, né, que, ao contrário do que dizia, né, que a gente precisava de nivelamento, que os estudantes cotistas iam reduzir a qualidade da universidade, as pesquisas demonstram que são os estudantes cotistas, pretos e pardos, que têm o melhor desempenho dentro da sua trajetória acadêmica. Então, as políticas de ação afirmativa quebraram com essa falácia de que nós não tínhamos condições e capacidade de estar dentro desse conhecimento formal, enrijecido, que é a universidade, em especial a Universidade Pública Brasileira. E, por outro lado, né, a universidade, durante esses 10 anos, perdeu o processo
da garantia de que essas vagas do acesso às universidades, né, às ações afirmativas, as cotas, né, fossem para aqueles que tinham o direito a essas cotas. Por isso que em 2019, né, eu tive a oportunidade de, infelizmente, denunciar as fraudes que estavam acontecendo no processo de entrada na universidade. Eu denunciei 9 estudantes, né, brancos, que entraram na universidade, especialmente na medicina, porque é o curso, né, considerado mais elitizado, pelas cotas. E aí, quando a gente está nos corredores da universidade, em especial, eu gosto sempre das caloradas da recepção, né? Eu olhava aquela fila de calouros, eu ficava caçando, né? Cadê os pretinhos? Onde estão os estudantes negros que entraram pelas políticas de ação afirmativa? E essa denúncia que eu fiz fez com que a universidade, a nossa UFMT, instaurasse a comissão de heteroidentificação. Porque a autodeclaração ela é fundamental para o reconhecimento, né, do nosso povo, para que eles se reconheçam enquanto sujeito, porém ela não pode ser um elemento de conveniência. Sim. Né? Olha, eu me autodeclaro negro para entrar na universidade, mas na hora que a gente está ali na disputa de emprego eu sou branco. Porque a gente sabe que se a gente colocar um médico negro com o mesmo conhecimento que uma pessoa branca numa oportunidade de emprego, né, os olhares vão principalmente para aquele, né, que tem a pele com um pouco menos de melanina. Então, a universidade precisou construir esse aparato de verificação e garantia da efetividade da política pública de ação afirmativa. E muita gente, de maneira equivocada, chama a comissão de heteroidentificação de tribunal racial. Não. Nós não estamos falando de dizer quem é preto e quem não é. Nós só estamos dizendo que as pessoas que não têm direito a acessar a política de ação afirmativa, em especial, né, voltados às questões étnico-raciais, elas não devem ocupar as vagas que não é dela. Porque nós temos 50% das vagas que é de ampla concorrência. Então, se ser negro é conveniente para entrar na universidade, ser negro deveria ser conveniente para entrar dentro das cadeias, né? Para entrar dentro para sair, na verdade, dos institutos médicos legais. Essa conveniência ela não existe. Então, para nós, as cotas, ela cumpre um papel assim fundamental numa ruptura de uma lógica de que a universidade ela era para uma elite, e hoje não. Nós estamos demonstrando que a universidade ela deve ser para todos. Ela é para o indígena que está aqui desde sempre, ela é para os negros que chegaram, é para os quilombolas, né? Nós estamos na luta lá na universidade. Desculpa. Nós estamos na luta lá na universidade para o programa de inclusão quilombola, para a efetivação do programa de inclusão quilombola, que de 133 anos de abolição da escravatura, nós tivemos os 100 primeiros estudantes negros quilombolas entrando na universidade em 2017. Em que entrou em 2017, de lá parou, e nós estamos lutando para que isso seja efetivado e tenha continuidade agora em 2022. Então, assim, é um grande desafio consolidar a política de ação afirmativa como um elemento, né, de construção de uma trajetória e de busca dessa tão sonhada liberdade. Porque se não há pelo acesso ao conhecimento, de que forma que nós vamos libertar as nossas mentes, né, das agruras da escravidão que nos prende até hoje? Então, as cotas, elas não deveriam existir, porém, elas são necessárias para que a gente reduza uma desigualdade e repare, porque ela é um elemento de reparação, uma dívida que é histórica para as populações originárias e para as populações negras do nosso país. Então, se é para promover a justiça, se é para promover a equidade, né, que tenhamos as cotas enquanto elas forem necessárias. E aí a nossa luta agora, né, com
porque essa política de cotas ela foi colocada por um período, né, de 10 anos para poder se avaliar, e a gente está vendo que já no passados 10 anos, ela ainda não cumpriu o seu papel. Por isso a necessidade, né, de pelo menos mais 50 anos de política de ação afirmativa. Porque só assim, eu costumo fazer uma conta que nós tivemos 384 anos de escravidão e nós temos 130 de abolição da escravatura. Então nem em tempo nós conseguimos igualar, né, o tempo de liberdade com o tempo de escravidão. Então as cotas, apesar delas serem, da gente achar que elas não deveriam existir, eu acredito que elas não deveriam existir, porém elas são necessárias. Elas são necessárias para que a gente corrija essa desigualdade. Então, nós estaremos na luta esse ano, principalmente, para que o Congresso Nacional aprove, né, uma lei que já está em tramitação, que amplia, né, por mais de 30 anos, se eu não me engano, né, as políticas de ação afirmativa na universidade como esse elemento, né, de promoção da igualdade racial no Brasil. Assumir-se negro nesse país é uma decisão política, ou é assim que assim se assume. Então, entrando nesse universo da cosmovisão africana, Vinícius, por que tanta intolerância, por que tanto preconceito no que diz respeito ao axé, no que diz respeito à religião de matriz africana no país? O que nós construímos, por exemplo, hoje nós temos a capoeira para mais de 150, 180 países, né? Está tombada como patrimônio da humanidade. E hoje você tem aí a capoeira para Jesus. Você vai na Bahia, acarajé para Jesus, que é acarajé, comida, bola de fogo, comida de Ançã. Aí você tem a Lagoa do Abaeté, que as mães de santos, né, iam lavar, e ali cantar, louvar as divindades, e de repente, Monte Santo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas conversões, dessa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação muito angustiante, porque está conectado direto com a força da natureza. Não é eu ou o Vinícius, mas tem toda uma ancestralidade, história de uma ancestralidade por trás de toda essa situação vilipendiada, né, do dia para a noite. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa situação, desse preconceito, dessa intolerância religiosa, ataques literalmente às casas de candomblé, de umbanda, tanto aqui em Cuiabá, Mato Grosso, como no Brasil, ataque aos seres humanos dessa religião, né, aos umbandistas, né, aos candomblecistas, e é disso que eu gostaria que você falasse um pouco, né? Até porque você é um homem do axé, eu sou um homem da axé, e é importante que as pessoas tenham coragem de se sentir felizes com a sua religião, até porque temos aqui pelo menos uma laicidade em nosso país. Pelo menos eu penso que é assim, né? Infelizmente, Cristóvão, o racismo religioso, né, que é diferente da intolerância religiosa, ele predomina sobre a ancestralidade e sobre as religiões de matriz africana e afro-brasileira. Desde que José Anchieta colonizou, né, o primeiro indígena, sobre a sua cosmovisão, e tratou aquele conhecimento que o indígena possuía como algo inexistente, né, as religiões e as religiosidades em especial, né, do povo preto têm se tratado como algo que é negativo, pejorativo e muitas vezes demonizado, né? E por isso que os nossos símbolos, os nossos signos, as nossas referências, né, ela por todo tempo passa por um processo de apagamento, de tentativa de apagamento, não de apagamento, de tentativa de apagamento. Foi assim com o samba de roda quando foi proibido, foi assim com a capoeira, foi assim com a religião de matriz africana, em especial a religião dos orixás, o candomblé, né? Não à toa houve a necessidade, necessidade do sincretismo religioso, porque não se podia cultuar as divindades e os deuses dos negros.
justamente por não considerarem essas divindades como divindades, como forças sagradas que também compõem essa natureza cósmica da humanidade. E por isso que ainda hoje, mesmo com a reafirmação da existência dessas divindades e daqueles signos que a ela acompanham, a gente ainda visualiza ações que pretendem macular a história, né, verdadeira desses símbolos. A exemplo, esse que você traz do acarajé. O acarajé, ela é a comida de Oiá, é a grande bola de fogo que Oiá fez para Xangô comer, e a partir dali ele falou, né, cuspindo fogo. E Oiá comeu para experimentar e acabou falando fogo também. Cuspindo fogo também. E com essa transformação especial na Bahia, porque as religiões evangélicas neopentecostais, elas se apropriaram também dessa religiosidade para poder, né, evangelizar e conquistar esse povo ligado a essa ancestralidade. Então, quando você vê sessão do descarrego, quando você vê óleo ungido, quando você vê água para isso e água para aquilo, são os nossos ebós. Só que eles utilizaram novas formas e se apropriaram desse conhecimento ancestral para cooptar as pessoas pretas em especial. E, por outro lado, além de cooptar esses símbolos e signos, eles também tentaram desqualificar esses símbolos e signos. Exu, ele não é o diabo. O diabo, ele é uma criação, ela é, assim, eu posso chamar de divindade, né, do cristianismo. Nas nossas religiões de matriz africana, nós não conhecemos o diabo. Quem é o diabo nas religiões de matriz africana? Quem é o diabo na religião afro-brasileira? Nós não conhecemos. Porém, justamente por ser ele o astuto, o que faz a comunicação entre os dois mundos, o que traz essa conectividade, essa movimentação que o mundo se associa, por ele ser o primeiro, por ele ser o preto e o vermelho, ele é considerado e ele é demonizado. Então, Exu não é o diabo. Exu, ele é o caminho, ele é a comunicação. Então, por que nós iremos aceitar que Exu é o diabo? E por outro lado, né, as nossas divindades, em especial os orixás, eles foram absolutamente desqualificados dentro da sua essência. E por isso que a nossa resistência no combate a esse racismo religioso, falo sempre, quando a gente trata da intolerância religiosa, a gente abarca todas as religiões. Mas quando a gente fala do racismo religioso, é o São Benedito que é quebrado. É a Nossa Senhora Aparecida, preta, que é chutada. Então o racismo religioso, ele traz o elemento cor, raça, né, para a base da estruturação disso que é extremamente violento. Nós temos a nossa fé, nós temos o direito de exercer a nossa fé, nós temos o direito de cultuar as nossas divindades, seja ela os Exus e Pombogiras, né, espíritos, sejam eles os Exus orixás, Exu orixá e todos os outros orixás, que não tem relação nenhuma com isso. Então o acarajé, ele nunca vai ser de Jesus. De Jesus é a hóstia, que é o corpo e o sangue, né? E o vinho, né? O acarajé, ele nunca vai ser de Jesus. A capoeira, muito menos. E o abaeté? O abaeté jamais será, né, o Monte Santo. O acarajé, o abaeté é o monte de todos os santos. É o monte de todos os santos, dos orixás, né, de Mamãe Oxum, né, e de todas as divindades que por ali convivem. Então, por mais que os evangélicos acreditem que porque eles acreditam num Deus só, né, os nossos deuses ou as nossas divindades, que o nosso Deus é o Lodumare, né,
eles não existem. Então podem mudar o nome do Abaeté, mas o Abaeté ele vai ser aquele lugar sagrado, é o lugar onde se entrega a oferenda para Orixá, é o lugar onde se cultua e se louva as forças da natureza que estão ali presentes. E essa resistência, ela vai permanecer mesmo que legalmente continuem fazendo isso. Nós precisamos, né, de Santa Bárbara para que as nossas ancestrais pudessem cultuar, né, Iansã, né? Nós precisamos, né, de São Jorge, né, para que os nossos ancestrais pudessem cultuar Ogum. Foi necessário, como um movimento estratégico naquele momento, né, utilizar o sincretismo. Porém, ele não pode ser um apagamento da nossa história. Ele não pode ser o apagamento da nossa ancestralidade. Então, essa luta, ela é presente, porque além da luta simbólica, né, do querer apagar aquilo que está no imaginário e na nossa história, ela é física, ela é estrutural. Quando queimam um terreiro, quando jogam uma pedra numa pessoa que está vestida de branco na rua, quando xingam a mãe de santo, quando demitem uma pessoa, um iaô recém-iniciado do seu emprego, porque a pessoa está careca. Então, para além dessa luta que está no âmbito do imaginário, que é imagética, né, que é simbólica, né, é uma luta também pelas nossas vidas. Então, combater o racismo religioso, repito, para além da intolerância religiosa, é dizer que nós temos o direito a exercer a nossa fé, como os cristãos têm o direito de exercer a fé deles, como os muçulmanos têm o direito de exercer a sua fé, né? Não é porque, né, eu acredito em algo diferente que a sua divindade, o seu sagrado é melhor que o meu. E aí, né, infelizmente, o cristianismo, com essa ideia de evangelização, ainda acredita, né, que podem transformar os nossos símbolos e signos em algo da sua lógica de construção. Jesus foi realmente esse homem branco do olho azul? Vindo de Jerusalém, nascido em Belém? A gente se pergunta. Porém, a representação dele é desse homem de olho azul. E Iemanjá, ela não é aquela estátua branca? Nunca foi, nem nunca será. E por que então Iemanjá, nessa representação imagética, ela é branca? Então a gente precisa romper com essa construção de que aquilo que é branco ou do branco é melhor do que os nossos negros. A ideologia do embranquecimento. E essa ideologia do embranquecimento é que faz com que, né, as pessoas queiram acreditar que a capoeira de Mestre Bimba ela é branca. Ela pode ser, como o candomblé e a umbanda também, pode ter pessoas brancas. Desde que eles reconheçam que esta manifestação cultural e religiosa, em especial o candomblé, ela é uma manifestação de divindades que são africanas e são pretas. É isso. Então, não que não possa cultuar, mas você precisa entender e que ser de religião de matriz africana, ser de religião de matriz afro-brasileira, né, a exemplo da Umbanda, é um desafio numa sociedade em que é difícil as pessoas aceitarem eu todo de branco numa sexta-feira. Então, nesse sentido que a gente precisa romper com essa lógica, fortalecendo principalmente o discurso de que a gente pode viver bem com esta diversidade, que a gente pode viver bem respeitando a fé do outro. Nós não saímos do nosso terreiro para bater na porta de ninguém. Mas outro dia eu estava lá no terreiro, foram lá 3 cidadãos evangélicos bater na porta para me oferecer um Deus que não é aquele que eu acredito. Então, enquanto o outro ainda for inferior ou menor que o meu, né,
nós nunca vamos ter essa sociedade que a gente vai conviver bem com a diversidade. A diversidade, ela é necessária para que a gente avance na promoção da igualdade. Não existe igualdade onde a diferença ela não permaneça, né? Então, para a gente construir de fato essa sociedade igualitária, né, meu axé precisa ser respeitado. O Abaeté precisa ser a casa da mamãe Oxum. Entendeu? O acarajé é a comida de Oiá. A capoeira, né, é a nossa grande luta. Então, é porque transformaram até a capoeira na dança para que ela deixasse de ter esse elemento da resistência. Então, a capoeira é a nossa grande luta. E assim nós vamos seguir em resistência, né, para que os nossos ancestrais, as nossas divindades, o nosso sagrado seja respeitado. Nada além. Nada além do respeito, porque é desta forma que nós vamos construir essa sociedade de uma cultura de paz, mas não uma cultura de paz da passividade, uma cultura de paz, da resistência e da boa convivência entre os povos, e é nisso que a gente acredita. Declame aí um pedacinho daquela poesia Castro Alves. É muito forte, como a nossa luta, né, como o nosso dia a dia, forte de resistência. Senhoras e senhores, não temas as astúcias dos meus. Nossos passos vêm de longe, nossa luta não vem de agora. Traz consigo a história dos povos e deixa conosco aos mais novos tudo que possuímos nas memórias. Histórias dos que vieram sem chão do lado de lá, do primeiro que for acorrentado ao derradeiro que tiraram do seu lugar. Nossos passos caminharam por longos dias sobre os mares profundos em desilusão, no grito a cada chicote estalado, na dor da mais intrínseca solidão, da pele preta que aquece as noites frias, ao feixe de luz que ilumina o nascimento no mais escuro e impossível porão. A vida é breve e interrompida na certeza de que ser ancestral é mais valioso que sobreviver sem liberdade, é mais valoroso que a vida de cão sem dignidade. É o choro leve do mancebo, rompido abruptamente pelo sal do mar. Demarca o espaço da eterna cidade e remonta a vida com saudade do outro lugar. Saudade que é palavra só nossa e dor que só nós sabemos onde achar. Acreditaram que os chicotes em nosso lombo era pouco. Tiraram-nos tudo que tínhamos de dignidade. Deixaram-nos a fome, a carestia, a tristeza. Deixaram-nos açoite como a única verdade. E tudo que fomos é resistência hoje. E tudo que eu sou é resistência agora. É o samba que samba em nós. É a capoeira que salta ao algoz. É o alimento da alma em lágrimas de fel. É o conhecimento que segue de boca ao ouvido, do ouvido à boca, do velho ao novo, do novo ao próximo, e segue vivo em reexistência, fazendo a luta por vidas melhores ser a luta por plena liberdade. A voz que rouca soluçava por pirão e água, hoje grita por sua cadeira na universidade. Não, meus senhores, não, minhas senhoras, nós não queremos sua bênção desamada, nem tampouco nós pedimos suas esmolas. E por mais livros que suas bibliotecas possuam, e por mais bibliotecas que possuam, jamais saberão os segredos que vieram de lá. Quantos oris serão necessários? Quantos corpos serão desnecessários? E quantas ações precisarão ser afirmativas para que tenhamos posse do que nunca deveria ter saído de nós? Senhoras, senhores, a vós nós não pedimos clemência, muito menos compaixão. Teus ossos de dó não nos alimentam, teus olhos verdes miram-nos à morte, tuas mãos brancas fincam-nos na terra sem chão. Tu só não lembras que somos as sementes que brotarão por todas as existências perdidas no trajeto do Atlântico, ou pela bala da farda do preto que mata preto e morre preto na incerteza do que é melhor para os seus. A luta é das mães pretas das peles pretas, é dos pais pretos de mãos calejadas, é dos filhos pretos com brilho e sangue nos olhos, é de todos os pretos que chegaram até aqui sem nada e seguem pretos sem pão, sem teto, sem livro e sem chão, para um dia gritarem com a alma preta lavada. A luta é de todos nós todos os dias, para que a educação não seja um direito negado, para que a nossa vida não seja um bem desalmado. O nosso sonho é a própria liberdade do infinito. A nossa dor
é apenas a memória para que possamos ir além. Não tem hora, não tem dia e não tem lugar. O nosso corpo é puro sangue e luta, e a nossa luta é pelo dia melhor da liberdade que um dia na terra virá. Da dor do infinito, as lutas do além, Vinícius Brasilino. Estamos aqui com o general do Exército de Zumbi dos Palmares, Vinícius Brasilinos. Eu sou o comandante guerreiro desse exército. Eu sou a sua frente de batalha. Eu sou a sua lança alçada. Eu sou a sua espada desembainhada. Eu sou filho da guerra. Eu sou quem sou. Filho da guerra, protetor de todos aqueles que me chamam por Ogum. Dialogando com a cultura, né? Eu vou dizendo o seguinte: certas coisas são tão importantes que precisam ser descobertas sozinhas. Aos negros e negras foram negadas todas as formas de poder, mas não todas as formas de conquistá-los. Eu sou o timoneiro Cristóvão Luiz e é um prazer imenso, né, no Dialogando com a Cultura, o nosso programa aqui em nossos estúdios, receber Vinícius Brasilino, um irmão que traz consigo a responsabilidade e a coragem da força do axé para nos dar condição de sopro de vida e respirar, imaginar, todos os dias quando acordamos esse sopro de vida, o nosso axé, a preservação da nossa cultura, a preservação da nossa arte, da nossa literatura, da nossa história, da nossa educação e do nosso sagrado. Então, que Oxalá, Vinícius, possa estar iluminando, abrindo os caminhos e que nós possamos estar dando lugar de fala para todos os nossos irmãos e irmãs, negros e não negros, solidários com uma causa maior, que é a liberdade. Muito obrigado, Cristóvão, pelo convite. Agradeço a todos que estão acompanhando aqui a TV Web Kizomba. Para mim é uma grande honra, um grande orgulho compartilhar esse momento com você, um momento de um bom diálogo, de construção de conhecimento, mais que isso, né, de ancestralidade. Então eu fico muito feliz e espero que a gente encontre todos bem, vivos e resistindo, para que a gente possa de fato aí permanecer firme na luta por essa tão sonhada liberdade, né, aqui cantada e citada pelo nosso amigo Cristóvão. Muito obrigado. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.